Emílio Ibrahim nasceu na histórica cidade de Mariana, Minas Gerais, em 20 de outubro de 1925. Ainda garoto, se destacou nos jogos do Colégio Arquidiocesano de Ouro Preto, onde estudava. Dali foi levado por um olheiro para o Atlético Mineiro, onde ficou poucos meses. O técnico do Fluminense, Ondino Vieira, o vira jogar e pediu a sua contratação. Jogou no Fluminense nos anos de 1948, quando foi campeão do torneio municipal da cidade do Rio de Janeiro, naquela época uma competição respeitada na capital do país, e em 1949. Fez 26 jogos e marcou 10 gols. Jogou com craques como Castilho, Píndaro, Pinheiro, Orlando Pinho de Ouro e foi substituído pelo jovem promissor Didi, vindo do Madureira. Sim, ele mesmo, o Valdir Pereira, campeão do mundo. Parou de jogar aos 23 anos para se dedicar aos estudos na Escola Nacional de Engenharia da Universidade do Brasil. Tornou-se um engenheiro de fama internacional, responsável por grandiosas obras no estado do Rio de Janeiro e um político de grande influência, tendo exercido diversos cargos da mais alta importância. Uma boa visão de sua carreira pública pode ser vista no site www.emilioibrahim.eng.br. Na área desportiva, foi encarregado pelo governador Carlos Lacerda a terminar as obras do Maracanã. Foi presidente da Agora Sudeste e fundador da FUGAP. O estádio de futebol de Mariana leva merecidamente o seu nome. Hoje, dezembro de 2016, vendendo saúde física e mental aos 91 anos de idade, faz diariamente a sua hora de caminhada na varanda de seu belo apartamento no 16º andar da Avenida Vieira Souto, admirando a bela orla por ele construída. Ali vive feliz com a sua esposa Gilza de Macedo Soares e com o filho vizinho, Paulo Emílio, pai de suas duas netas, Carolina e Bianca. Seu outro filho, o ator Marcelo Ibrahim, faleceu precocemente aos 23 anos, em 1986. Em sua casa, onde guarda tantas histórias e se respira ares tricolores, Emílio Ibrahim nos recebeu com todo carinho. Doutor Emílio, como é que o senhor veio a ser jogador de futebol? Bom, essa história a gente tem que recorrer à infância, né? Quando inclusive àquela época já da minha infância, eu já era admirador do Fluminense Futebol Clube, Fluminense de Batatais, Guimarães, Machado, Marcial, Branco e Orozimbo, Sobral, Romeu, Rusti e Hércules, né? No colégio interno, já em Ouro Preto, aos 12 anos, quando eu fiquei internado, fui interno lá no colégio, durante todo o curso ginasial e científico. De maneira que lá, então, era sempre a discussão do futebol, de um modo geral, Atlético de Minas, e aqui no Rio era Cruzeiro, era o Fluminense, com grande destaque para esse time. Foi tricampeão, 36, 37, 38, né? 39 ganhou o Flamengo, 40 e 41 ganhou o Fluminense. Então, com quase 5, 7 anos de sequência, né, da disputa do campeonato. Foi tricampeão em 36, 37, 38 e bicampeão 40 e 41, com Ondino Vieira, né? Grande treinador, na minha opinião, um dos maiores treinadores de futebol que eu conheci. De grande valor, o Fluminense, então tem uma história muito grande, significativa com o Ondino Vieira. Né? Aí nasceu, então, eu jogando futebol, né? Com algum destaque. Né? Em Minas? Em Minas, em Ouro Preto, no colégio interno. E no Guarani de Mariana, que eu também já aos 16 anos passei a jogar no quadro principal, era juvenil, mas eu já jogava no quadro principal. Aí nasceu, fiquei lá crescendo, fiquei até os 18 anos, 19 anos. Aí eu ganhei algum cartaz do interior, inclusive o estádio do Guarani tem o meu. Você chegou ver aí no site. Então começou aquela de futebol, vivendo muito no interno em colégio, né? Fluminense era o time da época, tricampeão daquele período.
E fui crescendo. Do Guarani, jogando em Mariana, também fomos campeões. E meu companheiro lá foi o Carlyle, que também foi um grande jogador do Fluminense. Chegou a ir até a seleção brasileira de 50, né? O Carlyle era um grande jogador, feito, chutava com as duas pernas. De modo que foi uma maneira que eu fui aparecendo no futebol. E com a destaque, etc., no colégio tinha um colega de ginásio interno que era sobrinho do Said, que era um grande jogador do Atlético, do passado do Atlético, né? E morava em Belo Horizonte, formou-se, era advogado lá em Minas, de modo que falou com ele, Said, o Emílio, o ginásio, ele joga muito, aquela história, né? E eu falei com o tio Said, ele era sobrinho, Said. Ele falou, tá bom, obrigado, você conversou, falei com ele. Eu nem esperava, aí um dia o Said foi lá e mandou depois um interessado do Atlético conversar comigo, queria que eu fosse jogar, não sei o quê. Eu então saí e passei para o Atlético, fui para o Atlético Mineiro. Aí cheguei, fui logo apresentando, jogando, fui em 45. Né? E jogando na meia direita, que era a minha posição. Aí eu estava aparecendo tanto, mas o time do Atlético tinha alguns jogadores, inclusive era o Bastarrica, que foi do Fluminense, eu não sei se você se lembra desse jogador, argentino, era do Fluminense, depois foi lá para o Atlético. Ele era o titular, né, da meia direita. Eu então estava naquela expectativa de entrar no lugar dele, que ele já estava meio idoso. Então aí joga, eu faço excursões com o clube pro interior, o quadro suplente, né? E sempre aparecendo, né? E já estava mesmo na época de entrar naquela posição. Mas ao longo do campeonato, né, na disputa do campeonato, o centro médio, Afonso, jogou também, apareceu posteriormente, machucou-se. Então Afonso saiu, ele tinha um reserva. Mas o técnico lá falou, não, o Emílio pode jogar de centro médio, ele joga também. Então, aí me chamaram. Eu falei, bom, eu posso jogar, a minha posição é meia direita. Ah, você tem domínio, pode, não sei o quê. Então você pode jogar? Eu falei, bom, jogo. Aí jogamos contra o América, né, no campo do América, que era um time muito bom na época. O América era bom. Tinha grandes jogadores da época. Perdemos 2-1. Aí o técnico, quando chegou na segunda-feira, terça-feira, eu cheguei lá e tal, segunda-feira, né, conversando com ele, disse, volta. Olha, Emílio, agora você é muito novo, né? E o próximo jogo que seria do campeonato, em decorrência do campeonato, seria na quarta-feira contra o 7 de setembro, que é um time lá de baixo, pequeno, né? Então eu também estava pensando que aí eu ia jogar também. Depois você é muito novo, não pode jogar, você vai crescer ainda, etc. Eu falei, não. Eu senti um pouco assim de personalidade própria. Não, eu quero jogar. Não, mas você é novo. Você fica com esse Atlético, porque esse não é o meu Atlético. Você fica com ele até lá. Larguei o Atlético. Aí fui estudar, preparar para fazer vestibular, e aí depois desenrolou a minha vida. Já como jogador, afastado, fiquei um ano parado para preparar para fazer vestibular para engenharia, foi quando eu depois vim para o Fluminense. Mas quem é que lhe buscou o Fluminense? O Fluminense foi por intermédio do Ondino Vieira, que me viu jogar, tá certo? Lá em Minas. Então nasceu esse conhecimento. Na época que saiu o Ademir, né? Ademir voltou para o Vasco, lembra-se disso? Sim. Então já tinha o 109, que veio também de Minas, e veio Santo Cristo, né? E ponta direita. E a meia direita estava jogando ainda, não estava precisando, porque depois trouxe vários centroavantes jogando, e quem ama, Orlando e Rodrigues continuaram com o Ondino, os dois. Bigode também continuou, e Simões. Os outros todos foram modificados, do Castilho, do Pinheiro, Píndaro, Índio, Mirim, e Bigode, que continuou também. Ficaram 4 do ano anterior, e o resto de renovação. Mas minha atividade no Fluminense foi curta ao longo do torneio municipal, onde eu tive assim, uma atuação
relativamente destacado. O senhor marcou 10 gols. É? O senhor marcou 10 gols. Foi o destino aí. O senhor me disse que o senhor parou de jogar futebol com 23 anos, né? Jogou 2 anos apenas no Fluminense. Um ano e meio. Um ano e meio. E deu o seu lugar para o Didi. Didi entrou no meu lugar à noite. Madureira. No noturno, contra um jogo em Bangu, no Bangu. Me fale aí de 2 jogos importantes que o senhor teria participado. O senhor me falou, aquele no campo do Vasco, com o time inglês, e aquela inauguração do estádio Getúlio Vargas em Fortaleza. Como é que é? Boa, exato. Foi uma participação também singular, né, na minha participação, porque primeiro foi em Fortaleza, para a inauguração do estádio Getúlio Vargas. Né? Então eles contrataram para jogar lá o Flamengo e o Fluminense, né? Fazer um Fla-Flu em Fortaleza. É cheio de torcedores do Flamengo, então, né? A maioria significativa do Flamengo. Né? Aquela torcida. Então o Flamengo, o Fluminense, foi aplauso, mas não. Começou o jogo, dá 2 minutos de jogo, o Rodrigues lá na ponta esquerda cruzou uma bola. Né? Eu vim correndo de fora da área e peguei um sem pulo que eu nunca poderia imaginar. Um chute tão violento. O Luiz Borracha, famoso goleiro do Flamengo, da seleção brasileira, ele levantou o braço, ela passou em cima da cabeça dele. Aí foi um gol no Flamengo, aí a torcida parou, né? Com aquele silêncio aí, o Fluminense. Resultado final? Ganhamos de 4-1, eu fiz o primeiro gol, Simões fez 3 gols, e Jair Rosa Pinto fez o gol do Flamengo. Né? Que bom. E o caso dos ingleses? O outro foi contra o Southampton da Inglaterra, né? No campo do Vasco. Há 20 e tantos anos não jogava aqui no Brasil um clube inglês, né? Aquilo foi um grande acontecimento, recorde de renda lá em São Januário. E os ingleses com aquele tradicional calção, né? Em cima do joelho, né? E nota calção curto naquela época, né? Então aquela imagem tão diferente daqueles calções compridos, entraram andando um atrás do outro, né? Nós entrávamos correndo e tal. Aquilo foi uma situação, assim, um quadro diferente, né? Impressionante pela figura dos ingleses. Né? O time jogou bem, ganhou do Flamengo, fez uma excursão longa aqui. Venceu o Flamengo, eu me lembro, venceu outro clube. O time era bom. Mas na estreia, não sei, nós ganhamos de 4-0. O senhor marcou um gol? Eu marquei o terceiro gol, né, da vitória. De maneira que foi um acontecimento, recorde de renda. Esses foram os 2 grandes jogos. O senhor foi campeão? Eu torneio municipal de 48. Essa fotografia aqui? Aí foi uma fotografia que da revista. É que mostra a fotografia dos campeões sentados lá na escadinha. Exato. Dos campeões, né? Tudo bem. Agora, o senhor já falou que o melhor técnico que o senhor teve foi o Ondino Vieira. Ondino Vieira. Quem foi o seu grande amigo que o senhor fez no Fluminense, como amizade que perdurou por muitos anos? Bom, eu tive um contato após ter encerrado a minha carreira, quando eu presidente da DEG, de Rafael de Almeida Magalhães, era vice-governador do estado. Então elaboramos em conjunto a criação da FUGAP. E eu fiquei encarregado então de implantá-la na DEG, né? Administração do Estado, que eu era presidente da DEG na época, quando reformamos o Maracanã no governo Carlos Lacerda, que deu um grande apoio para poder realmente concluir o estádio. Doutor Emílio, o senhor, além de jogador, o senhor é um engenheiro famosíssimo, com grandes obras no Rio de Janeiro. O senhor não quis ser presidente do Fluminense em 1974, não quis disputar, foi convidado por uma grande maioria dos tricolores. E o senhor até me falou aqui, o terreno da Barra da Tijuca, o senhor que foi secretário de obras do estado da Guanabara, o senhor tinha separado um terreno para o Fluminense em 74. Que história é essa? Foi da época realmente do desenvolvimento da Barra. Eu era na época secretário de obras e tinha um contato estreito muito com o Lúcio Costa, que foi realmente o autor do projeto de desenvolvimento da Barra, o saudoso Lúcio Costa.
De modo que a época estava ainda elaborando os projetos de alinhamento, de determinação das áreas, etc. Então foi o PA, Projeto de Alinhamento, assinado na época que realmente assinamos em 40, na época 73, parece, 1973. Assinamos, eu assinei vários projetos de alinhamento, inclusive o terreno para o Fluminense naquela época. Já era então de propriedade. Eu estava interessado, então na época assinei o projeto de alinhamento naquela oportunidade. É esse terreno que hoje está sendo construído? Parece que é esse, sim. É esse o terreno. Hoje... Está lá hoje com o dinamismo, né, Exato. do atual presidente, com o Antônio Pedro, né, e o Pedro Antônio. O nosso atual presidente, foi eleito agora. Né, o senhor acha que se o senhor tivesse sido presidente do Fluminense naquele ano 74, o Fluminense hoje teria um grande centro de treinamento, a sua arena própria? Essa é a ideia, né? A ideia do Frias, né? Que foi ele que estava deixando, juntamente com o Preguinho, etc., que conduzia a eleição lá do Fluminense. Então eles viram a possibilidade de eu ter aquela oportunidade de prosseguir um trabalho no Fluminense. Eu tinha disposição de fazer isso, mas isso ainda dependia mesmo das circunstâncias, né? De modo que, como simpático do Fluminense, desde os 13 anos de idade, eu tinha muito prazer se pudesse ter concluído ou dado início exatamente à construção do centro. Vamos voltar ao futebol. O maior jogador que o senhor viu jogar no Fluminense? Bom, na minha época, gostei muito no Fluminense, o Orlando. Foi um destaque muito grande no meu período. Orlando Pinho de Ouro. Foi artilheiro, ganhamos o campeonato municipal, ele foi o artilheiro, né? Fez o gol de bicicleta de 1-0 em cima do Vasco, na decisão. Ele foi um jogador pouco lembrado, mas sempre muito querido, de maneira que eu tinha inclusive um relacionamento muito estreito, Castilho também. Eu não diria só Orlando, Castilho também foi. E amizade mais íntima, assim, foi com o Píndaro, né? Sempre tinha relacionamento, saía para jantar, etc. Hoje, dezembro de 2016, o senhor com 91 anos, um homem que foi vitorioso em tudo que tocou na vida. Seja na área política, seja na área futebolística, seja na área da engenharia. O senhor vive tranquilamente aqui na Ipanema, com a sua esposa, e o senhor tem um filho. Tinha dois, um era o Marcelo Ibrahim, um ator, precocemente falecido. Muito cedo, né? E o Paulo Emílio, que é engenheiro e advogado. Né? E tenho duas netinhas. Duas netinhas? Então, qual o seu time de coração? Pô, é o Fluminense. Muito obrigado. Não tem dúvida nenhuma. Não.